Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, a mais um episódio do nosso programa Conexões Raras, um espaço construído pela Associação Brasileira de Doenças Genéticas para aproximar profissionais, famílias e pessoas que convivem com doenças raras, condições genéticas e diferentes formas de neurodivergência. Como você me conhece, eu sou Lindenberg Salmito, pai de uma criança com doença rara, distrofia muscular de Duchenne, defensor da causa, ativista aqui da inclusão e também diretor da ACDM, Associação Cearense de Distrofias Musculares. Esse programa ele existe para dar voz a experiências que constroem conhecimentos, fortalecem redes de apoio e inspiram práticas mais humanas no cuidado. Esse episódio celebra uma data muito especial, o Dia do Fonoaudiólogo. Profissionais que transformam vidas por meio da comunicação, da escuta, do acolhimento. E para marcar esse momento, nós vamos mergulhar em um tema que une ciência, sensibilidade e vivência pessoal. O tema de hoje é fonoaudiologia atípica, o olhar de quem cuida e também vivencia as diferenças. Queremos entender como a experiência neurodivergente pode enriquecer o cuidado em comunicação, linguagem e interação. Mas antes de chamar aqui a nossa convidada especial, eu quero agradecer ao nosso apoiador social, a Takeda, que tem acreditado, que tem nos dado força, que tem nos ajudado a transmitir conhecimento e um diálogo de promoção da inclusão e da qualidade de vida. Hoje nós temos o prazer de receber uma convidada super especial que representa de forma viva e inspiradora a pluralidade dentro da fonoaudiologia. Nós temos a alegria de apresentar aqui a Juliana Dantas. Ela é fonoaudióloga autista, com TDAH, especialista em autismo e práticas que buscam compreender o indivíduo em sua totalidade. Juliana possui pós-graduação em ABA e está se formando em neuropsicologia e atende exclusivamente no formato online. Uma escolha que respeita a acessibilidade, rotina e conforto sensorial, tanto dela quanto de seus pacientes. Ela compartilha em suas redes sociais um olhar muito honesto sobre o que significa ser um profissional atípico em um campo que, muitas vezes, tenta moldar padrões. Seus conteúdos falam sobre comunicação, acolhimento, sobre as suas próprias dificuldades com a escrita em português e facilidade em inglês, além de trazer também discussões fundamentais sobre ética e humanidade no atendimento. E é por isso que eu já quero trazê-la aqui para gerar em nós essa expectativa. Seja muito bem-vinda, Juliana. Ei, olá, bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Qual é a sua expectativa para esse nosso bate-papo? Tem muita gente aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify, que vão estar nos acompanhando e vão aprender muito com você. Não sei muito bem a minha expectativa, na real, porque eu não participei de nenhum podcast. Eu sou ávida consumidora de podcasts, mas eu nunca participei de um. Mas eu tenho certeza que nós aqui vamos acrescer muito em conhecimento e vamos caminhar junto, mesmo que seja o seu primeiro. Eu já acredito que você, como uma pessoa altamente gabaritada, vai justamente nos ensinar aqui de uma forma maravilhosa. Olha qual foi a primeira pergunta que lançaram para nós aqui. A pergunta é, Juliana, como sua vivência como mulher autista e com TDAH influencia a forma como você enxerga e pratica a fonoaudiologia, especialmente no atendimento a pessoas atípicas? Bem, assim, é que é difícil dizer porque não existe uma separação entre a pessoa e o transtorno. Então, eu sempre fui uma fono com TDAH, eu sempre fui uma fono autista, mesmo antes de eu saber o meu diagnóstico. O meu diagnóstico é bem recente, eu recebi o diagnóstico tem 2 anos e o laudo eu recebi esse ano. E eu sempre fui uma fono autista, eu não sabia. E eu acho que as coisas que mais me impactaram desde o começo da minha prática clínica é o quanto que algumas coisas que a maioria dos profissionais, até famílias, pais, percebem como besteira, sempre foram muito importantes para mim. O conforto sensorial da criança. Porque também é o meu conforto sensorial. Porque nós temos muitas dificuldades. Nós que temos autismo e TDAH, porque faz parte do critério diagnóstico, inclusive, ter essa dificuldade de conforto sensorial. Então, a fonoaudiologia, ela é
a ciência que cuida da tecnologia de ponta da humanidade, que é a capacidade de criar línguas e se expressar por elas e transmitir ideias e abstrações. Nenhum outro animal faz isso. E alguém com certeza vai comentar sobre, mas o gato que aperta botão, aquilo não é linguagem, aquilo não é língua. Só seres humanos conseguem passar a ideia de um prédio da sua cabeça para um papel, para a realidade. Um gato apertando o botão não vai fazer isso, e isso é capaz de fazer através da linguagem. E como é uma tecnologia muito de ponta, muito complexa, você precisa ter uma paz de espírito e um conforto das suas partes mais animais, digamos assim, para você conseguir chegar lá em cima. Então, se a luz está te incomodando, se o barulho do ambiente está te incomodando, se o seu pé está coçando, você não vai conseguir a concentração necessária para você fazer aquela ponte, passar de uma criatura de sensações para uma criatura de abstrações. E eu lembro da minha vivência como criança, que os adultos não se importam. Então, na minha malinha de fonoaudióloga, desde o começo, mesmo antes de eu ter toda essa noção toda, já tinha um vidro de creme, que eu notava que a criança estava se coçando porque ela estava toda seca. Já tinha alguma coisa para ela ficar mexendo, porque eu passei a minha faculdade toda bordando, porque eu não conseguia prestar atenção no que o professor falava se eu não estivesse mexendo a minha mão em alguma coisa. Entende? Então, tem toda a teoria, que é muito importante, mas a teoria veio para provar que as coisas que eu fazia meio que por instinto, por eu já ser uma pessoa autista, tinha fundamento. E aí eu tento trazer isso para o meu atendimento. Tento trazer, não, eu trago. Querendo ou não, eu trago. Mas agora eu tenho um respaldo da ciência e eu consigo explicar para os adultos, porque as crianças não precisam dessas explicações, as crianças já sabem. Para os adultos, por que eu faço isso? E às vezes alguns aceitam, às vezes não. E aproveitando essa resposta, achei super interessante a questão da teoria e da prática. Foi justamente o que lançaram aqui para nós, relacionado à próxima pergunta, que diz assim, ó, muitos profissionais aprendem sobre neurodivergência pela teoria. No seu caso, você vive essa realidade. O que você sente que só quem é atípico consegue perceber nos pacientes e que muitas vezes passa desapercebidos pelos neurotípicos? Então, é muito dessa coisa da sensação de que a teoria tem vários problemas, né? Porque o modo como você ensina as coisas na academia, ele é muito falho. Esse é um problema que eu tenho com a academia desde muito nova. E, assim, eu sempre fui muito boa academicamente. Eu tive minha dificuldade muito tarde na faculdade, porque eu não aprendi a estudar, por exemplo. Eu não precisava. Na escola, eu não precisava estudar. Como é que era a minha vida na escola? Eu, no primeiro dia de aula, recebia todos os meus livros, eu estudava em colégio público, e aí eu lia todos eles, absolutamente todos os livros didáticos, e eu decorava, de memória eudética, né, idética, e aí eu passava o resto do ano lendo todos os livros de ficção que eu queria, eu lia muito, passava o recreio na biblioteca porque eu não tinha amigos. É aquilo, né? Os médicos demoraram 31 anos para ver que eu era autista, as crianças do ensino fundamental todas sabiam. E eu não aprendi a estudar por causa disso. Só que o tempo cobra. E você sabe que o autismo é um espectro. Eu sou nível 1 agora, mas eu não tomo cuidado, eu venho para o nível 3 de suporte. É possível. Assim como é possível vir de cá para cá, é possível vir de cá para cá. Então, o que acontece em questão da teoria? As pessoas neurotípicas, elas geralmente aprendem lá atrás a como estudar, mas elas aprendem de um jeito falho, de um jeito decoreba, de um jeito de aprender a acertar na prova. Então, não há uma construção do conhecimento. E quando você vai trabalhar com uma coisa como neurodiversidade, quando você vai trabalhar com conceitos que você precisa pegar um pouquinho daqui, desse conhecimento aqui, desse conhecimento aqui, desse conhecimento aqui, você tem que ter essa noção de que você precisa enxergar todos esses padrões e juntar eles todos. E, assim, é uma facilidade para alguns autistas, porque a gente tem
facilidade de enxergar padrões aqui, e ir montando como se fosse um Lego conhecimento, mas é uma coisa que a maioria dos neurotípicos não conseguem fazer. E aí a vivência também vem junto, porque tudo que é vivência é conhecimento empírico. Eu senti todas aquelas coisas e eu aprendi. E aí eu estou constantemente tendo dificuldade com, por exemplo, falhas conceituais que colegas meus têm dificuldade, até mesmo na aba. Tem gente que acha que a aba é punição, a aba não é punição. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Vai acontecer algumas vezes. Olha, aqui você compartilhou certa vez em um dos seus vídeos que a escrita em português às vezes é um desafio, mas que o inglês flui com muito mais naturalidade. Como é que essa diferença linguística aparece no seu cotidiano e isso te ajuda a compreender melhor as particularidades da comunicação de outros pacientes atípicos? Como é que tudo isso funciona, essa diferença? Então, isso vem por causa... eu entendi na faculdade também por que isso acontecia comigo. Porque o português e o inglês, eles são 2 tipos de língua com códigos diferentes de escrita. Mas a gente usa o mesmo abecedário, mesmo alfabeto. Ok, mas o inglês, ele vem para uma rota no cérebro que a gente chama de rota lexical, que é uma rota que ela depende exclusivamente da memória. As palavras escritas em inglês, você decora como você escreve, e você escreve elas. Então, para mim, que tem uma memória muito boa, que lembro do meu batizado na igreja católica, para mim, de boas. Eu vou decorar todas aquelas palavras, até porque não são muitas, porque o inglês é uma língua lexicalmente pobre. Entre os meus coleguinhas que gostam de línguas, a gente fala que qualquer macaco aprende a falar inglês, porque é uma língua que tem poucas palavras, tem todos os verbos irregulares do inglês você escreve numa folha de papel. Todos. Quantos verbos irregulares em português a gente tem? Eu não faço ideia. É coisa de 2.000, 3.000, são muitos. Porque português é uma língua que nós temos 7 tempos verbais só no caso reto. E ainda tem os outros. E a gente ainda tem rota fonética, que são aquelas palavras que você escreve do jeito que você fala. Tem as palavras regras, que vão depender de como as palavras eram escritas no grego e no latim, ou dependendo de onde aquela palavra foi roubada de outra língua. E tem as palavras lexicais. Estão entendendo? No inglês eu tenho uma rota. No português eu tenho um monte. Daí eu, coitada de mim, uma pessoa com TDAH, que já tem dificuldade com regras rígidas, porque eu troco tudo de ordem. Para aprender que antes do P e o B se usa M foi um sacrifício muito grande. E as crianças têm essa dificuldade. É um desafio mesmo, né? A gente olhando por essa ótica, a gente percebe claramente, e a gente sempre escuta que o inglês é bem fácil, mas a gente que não faz parte do dia a dia do inglês, a gente acaba achando mais difícil. Mas trazendo na sua explicação, a gente entende bem porque é que isso se torna realmente bem mais fácil e bem mais, vamos dizer assim, compreensível, né, a língua inglesa. É porque é uma coisa assim que eu bato muito de frente com os psicólogos que não tiveram, os psicólogos de aba, principalmente, que não tiveram uma educação de como se adquire linguagem, porque linguagem se adquire em língua e linguagem, as 2 coisas. Porque você não aprende linguagem, você aprende língua. E a primeira língua que você aprende, que tem essa diferença, você não aprende, você adquire. O que significa? Ninguém fica te ensinando, sua mãe não ficou lá na barriga. Olha só, meu filho, primeiro você tem que colocar o pronome, depois o artigo, depois do verbo, depois do objeto. Se for um objeto direto, você pode terminar a frase aí, mas se for um objeto indireto, você tem que botar outra. Entendeu? A sua mãe não fez isso. Você estava brincando, você estava balbuciando e você adquiriu a linguagem. Agora, quando você passou de 8 anos de idade e você vai aprender, olha só a palavra que eu dei, aprender outra língua, aí sim você tem que aprender da forma bem
com a professorinha lá te explicando. Aí é um aprendizado, aí é mais difícil. Daí, quando a pessoa vai aprender inglês, ela vai aprender, geralmente, aqui no Brasil, como segunda língua. E realmente é mais difícil, tem as dificuldades fonológicas, porque você já passou por 2 podas neurais, você já não tem mais a capacidade física de fazer certos fonemas. É realmente mais difícil. E em relação à sua prática clínica, quais são os principais mitos sobre a comunicação, autismo e TDAH que você gostaria de desfazer, tanto para as famílias quanto para os profissionais? Tem vários. Vamos parar de esperar a criança fazer 7 anos para levar no fundo? Olha só, a criança tem que estar falando com 2 anos. Mas meu filho, meu tio, meu vizinho falou com 5, com 7, 2 anos. A criança é para estar falando com você com 2 anos. Não é para ela estar te contando a Ilíada com 2 anos, mas é para ela estar te conversando com você com 2 anos. Sim. Mas, assim, se seu filho começar a falar muito cedo, já também liga um sinal de alerta. Eu falei com 7 meses. Minha mãe botava a mão da minha boca, assim, para ela não aguentava. Ela falava, onde você desliga? Porque eu não calava a boca. Porque hiperlexia também é um fator de risco para autismo. E eu aprendi a falar inglês também muito cedo, e eu não tinha tela. Eu morava na favela do Rio de Janeiro, de Jacarezinho, lá em 1995, e eu aprendi inglês com aquele Walt Disney World. Let's learn English! Foi assim que eu aprendi. Com pouquíssimo estímulo. Mas que interessante, viu? E me diz uma coisa, como é que você enxerga o papel da fonoaudiologia na vida das pessoas raras ou com um desenvolvimento atípico? Existem abordagens que você considera mais respeitosas, éticas e humanizadas? Eu acho que é uma coisa muito básica, que não tem tanto a ver com a fonoaudiologia, mas com a forma como a gente trata a criança. Eu sempre digo que eu respeito muito criança, eu não gosto de mentir para criança. E isso vai muito... Isso é um problema, inclusive, para mim, na clínica, porque as pessoas não aceitam isso. E o que eu quero dizer com não mentir para criança? A mamãe vai ali e ela já volta. A mamãe vai te esperar. A mamãe vai ali no carro pegar um brinquedo para você. A mamãe não vai no carro pegar um brinquedo para você. A mamãe vai te esperar na sala de espera. E você vai voltar para a mamãe quando acabar o nosso tempo. Para de mentir para o seu filho. Sabe por quê? Porque ele não vai confiar em você. E aí ele vai ficar super nervoso e ansioso. Ele precisa confiar em você. E é para ele confiar em mim também. Porque senão vira um castigo ir para a terapia. Porque vira aquela situação de estresse, aquela situação de ansiedade. Você não consegue ensinar nada para ninguém quando a pessoa está nessa situação de alerta, de fuga, de desespero. Como que você vai ensinar para uma criança que acha que está sendo abandonada pela mãe ou alguma coisa? É impossível. E aí é por isso que eu sempre digo, eu respeito criança. Eu não vou mentir. Não vou. Isso pode ser uma rigidez cognitiva minha. E eu já fui demitida por esse tipo de coisa. É a minha rigidez cognitiva de estimação. Essa questão de não poder mentir, como é que os pais aceitam essa sua Eles não aceitam e eu sou demitida. Geralmente é isso que acontece. Realmente não. Porque geralmente a gente vê os adultos usando muito dessa estratégia para se dar bem, ou então para conseguir de imediato naquele momento alguma coisa. E é uma prática muito... Mas funciona. Sinceramente, funciona. Porque a criança vai sempre fazer escândalo, toda vez que você fizer isso. Eu concordo plenamente com você. A verdade, ela sempre precisa vir à tona. E por mais que seja dolorosa, ou por mais que seja, mas precisa ser e sempre trazer um ensinamento. Mas realmente é muito difícil alguém fazer isso no contexto geral, porque encontrar uma pessoa que não gosta de mentir é uma ali e outra acolá. Na maioria das vezes, a gente, nesse costume, acaba as pessoas querendo dar uma desperto, querendo resolver uma solução, e realmente é uma tarefa que você tem sido desafiada, né? Sim, e é coisa de valores também, né? Porque é muito fácil falar que eu crio muito bem meu filho não mente, mas você mente para o seu filho o tempo todo.
E ele está aprendendo, as crianças escutam. As crianças aprendem muito mais pelos nossos exemplos, e isso é uma coisa que a sua avó vai dizer, e ela está falando a verdade, isso é. A gente aprende pelo exemplo muito mais do que pelas palavras. Ainda mais se é uma criança que não fala ainda. Eu bato muito nessa tecla porque eu digo assim, você está mentindo para a criança hoje, quando ela vai crescendo, ela vai percebendo o que é mentira e o que é verdade, e aí no final das contas ela vai ficar na cabeça dela assim, será que até a verdade que ele me ensinou não era mentira? Será que até aquele conceito que foi colocado, que foi meu pai não estava mentindo para mim? Aí fica essa dúvida, o que é verdade, o que é mentira, justamente por essa prática que eu não acho nada agradável. Né? Sim, e nós autistas, nós temos a questão da rigidez cognitiva. Então, tudo que o adulto fala para o autista, não tudo, mas a maioria do que um adulto fala para o autista é verdade absoluta. Se para você, pessoa neurotípica, aquela mentirinha, ela não... Ah, não é bem assim. Uma coisa que eu ouvia muito quando eu era criança, você leva tudo a ferro e a fogo. Aí o adulto, lembrando disso, claro que eu levava tudo a ferro e a fogo. Porque quando você falava que a vacina não ia doer, e ela doía, era uma traição enorme para mim. Porque se você falasse para mim que ela ia doer e ela doía, e você me explicasse, ó, mamãe, precisa que você tome essa vacina para você não ficar doente. Vai doer, mas eu estou aqui com você. A gente vai botar um gelinho depois, a gente vai tomar um doce depois, ok? Ok. Porque criança não é um bicho irracional, gente. Criança entende. Ah, mas se eu falar isso pro meu filho, ele vai fazer um escândalo. Claro que ele vai, porque você mentiu todas aquelas vezes no passado, que sabe? E ela tá no direito dela de fazer escândalo. E quando você mente para ela que não vai doer, ela vai fazer escândalo do mesmo jeito que ela faz. Porque ela te conhece. Sabe que você é um mentiroso. É verdade. Aqui a gente viu que você tem formação em aba e está fazendo neuropsicologia. Como é que integra esses conhecimentos ao mesmo tempo em que mantém uma prática centrada na autonomia, no acolhimento e na individualidade de cada paciente? Então, a neuropsicologia, ela basicamente é a ciência que ela estuda como... porque, assim, o RABA, eu fiquei um pouco surpresa quando eu terminei o meu curso de fonoaudiologia. Eu estudei na UFRJ, e a minha formação foi antes desse boom do ABA, e até porque a UFRJ é um curso mais conservador, talvez já tivesse um boom do ABA, eu nem fiquei sabendo. E a nossa formação aí foi muito em cima do cognitivismo e construtivismo, que são ciências que tinham enterrado o behaviorismo, e ABA é behaviorismo. Tinham enterrado o behaviorismo lá nos anos 30. Quando chegou nos anos 50, com Chomsky, e aí depois vieram exames de imagens, a gente conseguiu ver como o cérebro era, como ele respondia aos estímulos, e aí vieram essas novas teorias mais novas de como que acontece aprendizado, aí que veio a teoria de aquisição de linguagem e não de aprendizado. E aí eu fui fazer aba, porque o mercado me forçou a fazer aba, e eu fiquei um pouco assustada, porque behaviorismo de volta, o que é isso? A gente está estudando isso de novo. Hoje, depois eu fui aceitando que realmente que behaviorismo funciona, né? Funciona. As críticas que a gente recebe muito no ABA é que não é uma prática muito humanizada. E o passado do ABA ele é realmente complicado. Mas hoje em dia, nós temos umas abordagens em que nós conseguimos ser um pouco mais razoáveis. Mas ainda é aquela coisa de você tenta reforçar os comportamentos mais desejáveis. E porque também muitas crianças autistas têm dificuldades de comportamento, né? Tem barreiras de comportamento. Isso vai do déficit social, né? E pela tendência também que a nossa sociedade tem de isolar essas crianças, porque se meu filho já tem esse carimbo de autismo na testa, em vez de eu levar ele no parquinho, eu continuo com ele em casa e entrego uma tela. Na escola,
todos os professores já dizem, aquele ele é autista. Então, aquela criança fica meio separada. Mesmo dentro da sala de aula, ela fica separada. Então, isso acaba criando uma criança que é muito reativa. Que como ela não tem... Ela já tem dificuldade de interação e ela não tem oportunidade de interação, comportamentos difíceis vão aparecer. E aí o ABA vem para tentar amenizar e solucionar esses problemas. Como que a gente usa isso na fonoaudiologia? Como eu falei lá no começo da entrevista, a terapia fonoaudiológica, ela é uma terapia que cobra muito da criança. Por exemplo, se é uma criança que ela tem muitas trocas, uma criança que já fala, mas ela faz muitas trocas, fala tudo errado, fala igual cebolinha. Eu vou precisar com que ela faça exercícios muito parecidos com os exercícios de uma academia. Coloca a sua língua lá em cima. Segura a língua lá. Dói. Então, eu preciso que ela tenha um pouquinho de disciplina e ela consiga seguir instruções. Se é uma criança que tem várias barreiras de comportamento, ela não vai fazer isso a menos que eu tenha um treinamento que consiga lidar com essas barreiras de comportamento. É nisso que o ABA me auxilia. Tem gente que vai dizer por aí que ABA ensina a falar. Eu já falei que fala não se ensina, a não ser que seja a segunda língua. Mas aí é discussão para outras pessoas. Eu não vou discutir, porque eu tenho mais para dar na minha vida. Aproveitando esse momento, em relação aos seus atendimentos, né? Quando uma pessoa atípica chega ao seu atendimento, quais são os sinais ou as necessidades que você identifica com mais facilidade, justamente por também ter essas experiências sensoriais e cognitivas diferentes? Ai, nossa, tanta coisa. Porque depende muito de que tipo de paciente que eu estou vendo. Porque pode ser de todo tipo. Porque eles são muito diferentes uns dos outros. Mas é uma coisa que acontece geralmente, que é muito patente em indivíduos com autismo, porque o autismo ele nunca vem junto, nunca vem sozinho, né? Ele vem com outras coisas, geralmente doenças sistêmicas, como alergias respiratórias. Isso impacta muito na aquisição de linguagem, porque quando você tem o narizinho que está sempre meio entupido, esse ouvido geralmente está sempre meio entupido também. E aí você não pega alguns sons do português, porque o português é uma língua fonética que tem uma parte fonética muito, muito melindrosa. Nós temos um monte de vogais, nós não temos 5 vogais, nós temos bem mais do que 5 vogais, e nós temos um monte de consoantes, que a diferença é que uma é nasal e a outra é vocal. Então, por exemplo, o P e o B, o P e o B. A diferença é que um sai pelo nariz e o outro sai pela boca. A diferença do B e do F, do V e do F. De novo, a diferença é que um vibra as pregas vocais e o outro não vibra as pregas vocais. É uma diferença ínfima. A frequência disso dentro do limiar de audição de uma criança, de uma pessoa, né, de um ser humano, é lá em cima, bem alto. Então, é difícil de você ouvir. Então, se seu ouvido está meio tapado por causa das alergias, você não vai conseguir perceber isso, você vai trocar na sua fala, posteriormente também na sua escrita. E, assim, autista alérgico é mato. O que mais tem. E, às vezes, eu falo que é mais difícil de eu conseguir convencer um pai a levar uma criança, de novo, no neuro, para tomar algum remédio neurológico, alguma coisa, do que levar um pneumologista para tomar um remédio todo dia. Essa criança vir para meu atendimento com o nariz livre. Que vem, meu filho é de creche, ele está sempre assim mesmo. E aí o tempo vai passando e aquela criança vai acumulando trocas e dificuldades de fala por uma coisa que poderia ter sido resolvida muito fácil. Então, alergia é uma coisa que acontece muito em paciente com autismo, porque, eu não sei, é uma correlação, eu não peguei nenhum estudo para ver por que isso acontece tanto com a gente, eu sou uma pessoa muito alérgica também,
Mas acontece bastante. E é uma coisa que me incomoda. A criança não dorme bem. Uma criança que não dorme bem não é uma criança feliz. É uma das coisas que eu noto com bastante frequência. E aí, você tocou agora no assunto, essa questão da busca pelo tratamento, né? Muitos pacientes familiares, eles sentem medo, insegurança quando começam a fazer qualquer tipo de acompanhamento. E com o fonoaudiólogo não é diferente. Quais as orientações práticas você costuma dar para essas pessoas para que esse processo seja mais leve, acolhedor e sem nenhuma pressão? Eu acho que é impossível não ter pressão. Acho que são contos de fadas. Você está lidando com um filho seu, você vai sentir uma pressão. Você quer que aquela pessoa fique bem, você quer que ela seja bem atendida. E a maior orientação que eu dou é confie nos profissionais e menos na internet. Instagram não é médico. Google não é médico. Confia no fono que você está pagando, no psicólogo que você está pagando do seu plano, no médico que você vai pessoalmente, e não no influencer. Eu sei que é meio contraintuitivo dizer isso na internet, mas eu tô cansada de receber criança laranja no meu consultório. Se você quiser cortar isso, pode cortar, mas assim, eu acho que beira os maus tratos isso. Criança laranja, eu tô dizendo, é aquela criança que passou pelo tal do protocolo de Coimbra, que acha que vai curar o autismo com vitamina C. A criança vem para mim laranja. Isso é maus tratos. E é esse tipo de coisa que, assim, eu tive que voltar para a clínica porque eu não consegui trabalhar somente home office, porque não tem cliente. Para mim é muito difícil fazer o trabalho da secretária, da social media e da fonoaudióloga ao mesmo tempo. É muito trabalho para mim. Mas é muito dolorido para mim assistir esse tipo de coisa, porque pô, eu queria acolher todas as crianças, eu queria levar todas elas para casa quando eu vejo esse tipo de coisa. E meu coração dói muito, porque eu não posso, aí eu tô sempre exausta. Aproveitar esse momento agora que você está falando um pouquinho de você, traz para a gente, assim, porque tem gente que está nos assistindo aqui, tanto pelo YouTube, quanto nos escutando no Spotify, traz para a gente qual é o maior desafio e qual é o maior privilégio de ser uma profissional atípica atendendo pessoas atípicas. O desafio é esse, assim, que a gente tem que sempre, eu tenho sempre que lembrar que eu sou só fono, e que na visão dos planos de saúde das famílias, na maior parte das famílias, eu sou não tão diferente como um ortodonto ou como uma impressora. Eu sou completamente... Eu sou um produto. Eu posso ser trocada a qualquer momento. Mas para as crianças, não. E é tão gostoso quando eu consigo fazer uma criança instalar um fonema novo, ou quando eu vejo aquela criança que não falava nada, começar a conseguir a pedir as coisas verbalmente. E o contato que eu tenho mesmo sobre a questão do inglês, eu tenho uma aqui que ela tem muita dificuldade de seguir comandos em português, mas ela segue em inglês. E assim, você vê que ela sente... Nossa, por que a criança se joga no chão e ela faz pirraça muitas das vezes? Uma criança maior, assim, grande. Então, ela não consegue dizer que ela quer. O que é mais fácil? Você pedir água ou você se jogar no chão gritando? Você só queria água. Mas você não tem as ferramentas. E assim, eu me sinto numa situação muito privilegiada de eu conseguir dar essa ferramenta para essa criança. Dar não, porque isso é muito arrogante da minha parte, mas eu consigo ajudar ela a alcançar sozinha, pelo esforço dela, a possibilidade de um dia conseguir ter essa ferramenta tão importante para a humanidade que é a língua. É interessante ouvir esse depoimento, essa forma como você ministra e como você fala, porque realmente traz sobre nós, assim, uma esperança, né? E aí, a gente está chegando ao final aqui da nosso bate-papo, esse bate-papo gostoso onde a gente aprendeu muito. Eu queria que você deixasse para nós algo que a gente não tocou e que você acha importante falar, ou então até mesmo, né, aqui uma palavra, porque algumas pessoas, eu conheço algumas famílias,
com pessoas neurodivergentes, que às vezes não querem investir numa carreira, tanto na fonoaudiologia como em qualquer outra carreira, e que duvidam, né, do próprio potencial. O que você teria a dizer para essas pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, e pode, assim como você, chegar a lugares, estudar da forma como você estudou, chegar a abrir esse conhecimento e contribuir para pessoas que, às vezes, a sociedade quer colocar de lado, mas que tem contribuído e ajudado muita gente a ter novos sonhos? O mundo quer que você desapareça. O mundo quer que você desapareça mesmo. E aí, você vai deixar? Você vai deixar que o mundo faça você desaparecer? Você vai fazer nada? Você vai deitar no chão? Cara, você vai ter tempo para fazer isso depois que você morrer. Você vai ter tempo para fazer nada depois que você morrer. Agora, enquanto você está vivo, luta. A vida é para os vivos. A gente está aqui, a gente tem direito de estar aqui. E a gente tem direito de fazer com que esse mundo tão cruel e que faz tudo para rejeitar a gente, abra um espaço para a gente, nem que seja na força e na mão. E outra coisa, respeita a criança, para de mentir para criança. Juliana, eu quero agradecer imensamente por você compartilhar sua visão tão sensível e autêntica sobre a fonoaudiologia e sobre o impacto que a neurodivergência tem na prática profissional. A sua fala, ela reforça que comunicar vai muito além de linguagem, né? Envolve acolher diferenças, respeitar ritmos e construir espaços realmente mais acessíveis. Eu gostaria agora também de deixar com você uma mensagem final para as famílias, profissionais e para todas as pessoas que nos acompanham. E se você desejar compartilhar como as pessoas podem encontrar seus trabalhos nas redes sociais, como encontrar você, um contato para um atendimento, é com você. Eu queria deixar esse momento final contigo. Meu contato para atendimento é o telefone que eu nunca lembro, que é 28 999 60 40. Ai, nossa senhora, eu não vou lembrar. Se alguém tiver a vontade do coração de colocar na descrição, eu agradeço muito. Porque, assim, o último telefone que eu lembro é o do meu pai, dos anos 90. Não lembro mais. E no Instagram eu sou @Juliana Dantas, Juliana Dantas Fono, eu acho. Também não sei. É aquilo, né? A memória é muito boa para coisa inútil. Para esse tipo de coisa eu não lembro. O telefone que eu tenho seu aqui. O telefone que eu tenho seu aqui, aí você só me confirma, é 28 99929 6043. É esse? É, sei. Pronto. Então, quem quiser entrar em contato com a gente vai colocar na descrição do nosso vídeo e também você pode ligar para esse contato, né? Também e procurar nas redes sociais, porque com certeza você vai aprender muito, né? Nós estamos chegando a mais um fim do nosso episódio, esse programa maravilhoso chamado Conexões Raras. Nós estamos celebrando nesse episódio o Dia do Fonoaudiólogo e reconhecendo o trabalho essencial desses profissionais na vida de tantas famílias. Desde já, mais uma vez, eu agradeço a nossa convidada, Juliana Dantas, a você também que nos assistiu, nos acompanhou aqui, e que você possa continuar divulgando esse trabalho. Curte, compartilha, segue as nossas redes, porque quanto mais você compartilha, quanto mais você fala, quanto mais você propaga, mais qualidade de vida você traz para uma pessoa que tem um diagnóstico. Eu também quero agradecer aqui a equipe da Associação Brasileira de Doenças Genéticas. Essa equipe tem corrido por todos os lados, tem trabalhado aqui nos bastidores para que esse programa continue funcionando, para que essas informações cheguem até você. E também quero agradecer ao nosso parceiro, a nossa parceira Takeda. Ela tem tornado essa iniciativa possível e nos ajudado a chegar a lugares onde a tecnologia nos leva. Então, nós seguimos fortes aqui, nós seguimos com a vontade enorme de continuar nesse propósito para construir uma sociedade ainda mais acessível, inclusiva e consciente das múltiplas formas de comunicação. Eu quero agradecer mais uma vez a você que esteve junto conosco e quem sabe, no próximo episódio eu não vou estar entrevistando você. Coloca aí nos comentários, diz alguma coisa que lá na frente a gente pode estar entrevistando, questionando, fazendo o seu diagnóstico se tornar conhecido. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam até aqui e até o nosso próximo episódio,
se Deus quiser. Beijão no coração e até a próxima. Tchau, tchau.